não vão sucumbir. Avisar. Vozes de pilões abafam o cantar dos pássaros. É o grito do milho no último suspiro. É o gargalhar do estômago saudando a refeição que se aproxima. Sarnal, o homem é o Deus na terra, teu marido, teu soberano, teu senhor, e tu serás a serva obediente, escrava dócil, sua mãe, sua rainha. Bom, esse fragmento ele se repete em variações que estabelecem uma dualidade e um papel da mulher de forma chocante. Quando ele fala o som dos pilhões que amassam milho para a refeição, ele é uma metáfora poderosa para o destino do sarnal. E o milho que é amassado e transformado para servir de alimento, ele representa a mulher que deve ser amassada e moldada para servir ao homem e também à sua família. E esses títulos que ele dá a ela, que o marido recebe, como Deus, soberano, Senhor, ele, ele colabora com a de sarnal, que é de servo e escravo. E nisso ele revela uma submissão que se espera dela. A ironia ela acaba residindo na mistura de submissão e reverência, quando fala sua mãe e sua rainha, sugerindo que seu poder só pode ser exercido nos limites de sua submissão. Como estou bela, vestida de branco. Como é bonito meu marido, vestido de preto. Este anel no meu dedo brilha como o sol. Como é emocionante esta melodia, com o que o povo nos sauda. Hoje sou a lua, sou a rainha. O mundo inteiro curva-se aos meus pés. Aqui, o texto ele nos representa um auge da felicidade e da idealização do casamento na perspectiva de Sarnal. Essa descrição visual e sensorial, como vestida de branco, anel que brilha como o sol e melodia emocionante, ela acaba criando um cenário de conto de fadas, e ela se sente no topo do mundo, poderosa como a lua e a rainha. Este fragmento ele é fundamental para se opor com a dura realidade que está à sua espera. E a felicidade e a sensação de poder são passageiros, frutos da cerimônia, e não refletem a verdadeira natureza de sua nova vida. Sarnal, minha Sarnal, partes agora para a escravatura. Senti em mim a negra partindo para a escravatura, a prisioneira caminhando para o cadafalso. Esse fragmento, ele finaliza a jornada emocional de Sarnal, revelando a verdadeira natureza de seu casamento. A mãe, com a voz carregada de dor passada, usa a analogia da escravidão e da pena de morte para descrever o período. Isso não é uma união feliz, mas uma perda de liberdade e individualidade. Sarnal ela acaba se sentindo uma sentenciada, à medida que é oferecida a nova família. A angústia dos seus pais finalmente faz sentido. A felicidade da festa era apenas um disfarce para uma realidade dolorosa, e a união não representa a liberdade ou o amor, mas a prisão de uma vida de submissão. Bom, entre as páginas 49 e 51 tem uma parte do livro que é tipo assim: a mulher que antes foi humilhada, traída e ignorada, agora vive numa casa enorme, cheia de coisas bonitas e cheia de poder. Ela olha pro marido dormindo roncando, tipo um animal morto, e pensa: ah, agora sim eu venci. Mas vamos refletir, será que ela venceu mesmo? Porque por dentro ela ainda sente vazio. A solidão tá lá, o ressentimento ainda dói, mas o poder veio, mas a paz não. Então, ou seja, ela não chegou onde ela queria e o preço foi alto demais. Avançando um pouco mais, tem uma parte que parece até sonho maluco. As mulheres brigam por homem como se tivesse possuída mesmo. E tipo danças, elas fazem danças com cobras, fazem feitiços, se enfrentam com ódio nos olhos mesmo. A savana vira tipo um campo de guerra, com criança correndo de um lado, mulher se atacando, outra mulher por outro, e tudo isso por amor ou por disputa mesmo. E aí você entende, né, que não tem união entre elas, porque o sistema faz elas acreditar que só tem que espaço para uma vencer, então só uma vai poder ganhar. E tudo isso é movido pelos filmes. Bom, entre as páginas 56 e 57, essa parte me pegou, porque a personagem tá grávida, cansada, largada da vida e ainda leva um tapa. Mas não é aquele tipo de tapa que dói pela dor, mas o que dói mesmo é o que vem depois, o que o pai dela diz. Que ele disse assim: aceita, cala a boca e engole o choro. Então é como se ele dissesse que ser mulher é sofrer. E pronto, tipo, o que você sente não importa.
E isso, infelizmente, é algo que muitas mulheres e muita gente ouve até hoje. Então é algo que também, de verdade. Aí aparece a Mai, a outra esposa. Ela é linda, toda tatuada, com cobras desenhadas no corpo, mística e é bastante intensa. E a narradora morre de medo dela. E com razão, né? Mai quase matou a mulher por ciúmes, pô. Mas sabe o que mais deixa triste? Essas mulheres que poderiam se apoiar acabam virando todas inimigas uma da outra. Uma quer ser mais amada que a outra, mais desejada e mais importante. E no fim das contas, todas saem perdendo. Porque quem criou esse jogo já sabia que só um ia ganhar. No caso, os homens. Página 59 até 61 fala de Miambo, que é um homem solitário tomado pela dor e frustração. Ele constantemente lembra da separação da mulher que ele amava. Ele não conseguia entender. Mesmo ele sendo considerado um homem mais bonito, trabalhador, inteligente, ele foi trocado por um homem mais velho só porque ele era mais rico. Miambo também fica relembrando do seu filho, que era símbolo de alegria e de esperança. Ele sente saudade da sua esposa do tempo que ela era amorosa, cheia de vida, que dava atenção para ele. Isso se mistura com saudade e tristeza, principalmente pelo fato dela ter o abandonado para viver com outro homem. Nas páginas 62 até 65, fala de como Manda era um homem extremamente apaixonado pela sua esposa, a Sumbi. Ele fazia absolutamente de tudo por ela. Isso chamou a atenção do povo da aldeia, dizendo que ele estava sendo dominado por ela. A galera ficou tão incomodada com isso que afastaram seus filhos de Sumbi porque eles não queriam que a tal magia os contaminassem. Já a Sumbi, por outro lado, ela começou a se afastar os contaminassem. Já Sumi, por outro lado, ela começou a se afastar de Miando, talvez por pressão da sociedade ou por vergonha mesmo. E enquanto isso, o amor dele se transformava em tristeza. Ela começou a aceitar os presentes de outros homens e o desprezava, o que fez com que ele ficasse cada vez mais perdido. Mesmo assim, ele continuava lá, mesmo sofrendo, calado, chorando, sem saber o que fazer. A comunidade tentou ajudar não, né? A corrigir o Miando com conselhos, dizendo que ele precisava ser mais macho, entre aspas, ser mais firme, mais rígido. E ele não era assim. Ele era um cara amoroso, extremamente cuidadoso e estava sempre ali com a Sumbi. Isso fez com que ele virasse motivo de piada entre os homens. Isso fez com que ele se sentisse humilhado e ainda mais deslocado. A situação só piorou quando a Sumbi foi embora, deixando ele sozinho e destruído. No meio de tudo isso, apareceram outros personagens que tentavam dar conselhos para Miando, mas eles tinham segundas intenções. Tanto que chegou até o antigo pretendente da Sumbi. Miando começa a perceber que essa dor era vista como fraqueza e que as pessoas não se importavam de verdade com ele. Nas páginas 66 até 69, com seu pai, ele abandonou a sua aldeia natal. O seu pai, envergonhado com seu próprio filho, o xingou, acreditando que ele tinha se tornado uma pessoa fraca e indigna. O pai acusou seu filho de ter sido corrompido por estar rejeitando seus valores ancestrais. Ao sair de sua aldeia, o jovem foi tomado por um vazio existencial. Ele se sentiu perdido, sem rumo no mundo, procurando o sentido e o propósito de todas as coisas, até o da raça humana. As lembranças do passado e de sua mãe apenas aumentavam sua dor. Ele se sentiu rejeitado pela sociedade, apenas por não seguir as tradições. Tomado por um profundo ódio, ele desejou destruir o mundo em que o oprime. Ele chega ao limite. Ele enxerga a loucura e a destruição como a única saída. Contudo, em um momento de sanidade, algo mudou em seus olhos, onde ele olhou o mundo de forma diferente, olhou a paisagem e foi tocado por uma nova consciência. Ele percebeu a natureza e que há sentido na vida, no perdão e no amor. Então, na página 78, tem um trecho que começa assim: A angústia habita o meu mundo, mas este marulhar das ondas acalenta-me, anima-me e ressuscita-me. Amanhã está vestido de amor. Os peixes amam-se, os caranguejos amam-se, as moscas amam-se e até os caracóis se amam. Só eu é que amo em sonhos, rebolando solitária no leito vazio e nessas noites frias de julho. Então, de primeira parece bem complicado, mas quando você analisa bem, esse pedaço é bem poético e forte. Ele mostra que a personagem está sofrendo com uma solidão e se sente abandonada e desprezada, mas mesmo assim consegue encontrar algo que consegue confortar, que é o som do mar, que é o tal de marulhar das ondas. Mas ao mesmo tempo fala que a natureza inteira parece estar em harmonia,
cheio de amor entre os peixes, os caranguejos, as moscas e até os caracóis, que nem eu tinha falado antes. E estão vivendo o amor. Menos ela, que só ama em sonhos deitado numa cama sozinha. E, tipo, é uma metáfora para mostrar como o mundo continua girando e a vida segue. Tudo parecendo estar em paz e fluindo, menos o coração dela. Que ela, tipo, meio que se sente deslocada, tá ligado? E esquecida. E é uma imagem que bate forte, porque mistura uma beleza e tristeza ao mesmo tempo. Bom, outro trecho muito interessante é na página seguinte, na página 79, que começa assim: ela morreu de joelhos e de joelhos foi enterrada, com uma faca encravada na palma da mão direita, uma moeda de ouro e grãos de mapira na outra. Pois se outra coisa fizesse, não havia paz para todos os seus descendentes. Bom, esse trecho chama muita atenção porque a morte dela não foi qualquer coisa, só pelo fato que ela caiu de joelhos e foi enterrada do mesmo jeito. E isso já mostra que a forma de como ela morreu foi levada muito a sério, quase como se tivesse um peso muito sagrado. E na mão direita, como eu havia dito, enfiaram uma faca e na esquerda colocaram moedas de ouro e grãos de mapira. Caiu de joelhos e foi enterrada do mesmo jeito. E isso já mostra, isso com certeza não foi à toa, porque fazia parte do ritual muito importante. E o texto deixa muito claro, que se não fizesse isso exatamente, daquele jeito, os descendentes iam pagar um preço. Ou seja, a morte dela não afetou só ela, mas também as pessoas ao redor. E que agiram com medo das consequências, como se o descanso dela influenciasse no destino dos vivos. E isso dá uma força absurda para a cena, porque mostra que a história dela continua mesmo depois da morte, e que se errar naquele momento podia causar uma tragédia muito grande. Que agiram com medo das consequências, como se o descanso dela influenciasse no destino. Eu não vou sucumbir, avisar na hora que tremer no chão. Amigo, agora segura minha mão. Você largou, não tem solução.